O Pedrinho ofereceu, como você falou, até o Raposinho pro Jardim ficar. Não, botou lá. Você quer levar? Pode levar. Ele não quis permanecer no Cruzeiro. O assunto é o Flamengo. E o Cruzeiro? Tem alguma... Como é que o Cruzeiro tá nessa história? Porque tem alguma questão... Fala pessoal, rapidinho já vou soltar o vídeo, né? Chegando com informações importantes aqui do nosso Cruzeiro. A gente vai estar reagindo aqui ao vídeo do HG Play e ESPN, pessoal. Falando dessa história aí do Leonardo Jardim no Flamengo, pessoal. Então, vamos acompanhar aqui ao vídeo, né? Que a gente vai estar trazendo aqui. Fique até o final. Mas antes vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações, pessoal. Então, bora pro vídeo. O Pedrinho ofereceu, como você falou, até o Raposinho pro Jardim ficar. Não, botou lá. Você quer levar? Pode levar. Ele não quis permanecer no Cruzeiro, né? E dentro... Agora, eu vou repetir mais uma vez, desculpa, viu, gente? Eu saí que realmente o Uber estava ali embaixo, senão ele ia levar a camisa embora. De novo, essas coisas não vão ser esclarecidas e claro que nós vamos correr atrás para tentar esclarecer, né, Popó? Mas algumas situações precisam ser esclarecidas. O que rolou mesmo para não permanência do Jardim? Porque já começa, aí a gente começa a correr atrás aqui, correr atrás ali, olha, interferência assada, interferência assim, isso não pode ter. Uma coisa, tem que ter hierarquia, né? O Jardim queria a chave da toca, ofereceram a chave da toca para ele, mas parece que para ter essa chave da toca algumas pessoas não poderiam estar também, né? Então, cara, assim, e é o momento também agora da torcida do Cruzeiro desencanar do Jardim, desencanar, né, Popó? Largar esse assunto pra lá, ó. Uma coisa é fato, ele não quis permanecer no Cruzeiro. E eu falei isso com o Luiz. Isso é fato. Quem rompeu foi ele. Ele não com quis. Todos os problemas que a diretoria do Cruzeiro tem, e aí antes que a galera comece, vocês estão passando pano pro Pedrinho, vocês estão passando pano pro Pedro Júnior, vocês estão passando pano pro Cruzeiro. Gente, deixar bem claro, o planejamento do Cruzeiro pra 2026 foi uma bosta, tá? Foi uma bosta. O planejamento do Cruzeiro para 2026 foi uma bosta. Tudo que está sendo feito essa temporada tá ruim. Por quê? Porque, a começar do óbvio, né? A começar do óbvio. Gastaram uma nota para trazer o Gerson e deixaram um time cheio de problemas a serem resolvidos e não vão ao mercado. Isso aqui a gente tá falando tem o quê? Umas 2 semanas que a gente tá batendo nessa tecla? Desde que o Spindle veio aqui atrás, a gente tá falando, esse papo de mercado fechado, vocês estão loucos. O Cruzeiro tem problemas nesse elenco. O Cruzeiro tem que resolver esses problemas. Então, assim, só pra deixar bem claro, tá? O planejamento foi uma merda. Essa obsessão pelo Campeonato Mineiro, que vai estourar esses jogadores, é outra loucura dessa diretoria. Lembrando, isso vem de cima pra baixo, tá? É hierarquia. O Tite tá colocando esses caras pra jogar, o Tite tá forçando esses caras até o limite, porque a diretoria tá impondo que o Campeonato Mineiro tem que ser a todo custo, tem que ganhar, não pode, obsessão, não sei o quê. Então, assim, outro ponto errado de planejamento, tá? Essa situação que o próprio Tite vive hoje de se perder o próximo cai. Se perder o próximo cai. Essa situação é outra situação que mostra um despreparo do departamento de futebol do Cruzeiro. Não pode, se tá nessa situação, já demite logo, já vai pra alguém que você confia, que vai fazer um projeto a longo prazo. Isso não pode acontecer. Então, antes que falem de não sei o quê. Não, o planejamento do Cruzeiro pra essa temporada tá horrível. Dito isso, quem rompeu a corda no passado foi o Jardim. E eu tenho certeza que se houvesse 1% de chance dele voltar, o Pedrinho tinha ido lá banando o rabinho pra trazer de volta. Ô, gente, eu duvido. Tem um negócio que o pessoal tá falando assim, se tivesse mandado o Tite embora antes, o Jardim viria. Isso é loucura. Eu ouso apostar essa bela camisa da Itália que Pedro Costa me trouxe pra mim, que isso não aconteceria. Gente, ele não viria pro Cruzeiro. É só pensar na... Gente, é só ser lógico. Vamos trabalhar com lógica aqui. O Pedrinho entubou um prejuízo de 15 milhões pra tirar um atacante e botar no maior rival. Tá pedido dele. Porque o Jardim não quis. O Jardim falou assim, eu não quero trabalhar com esse cara. Mas tem contrato. Não, toma aqui, 15 milhões pro Dudu pra ele ir pro Atlético. Demitir o Tite porque o Jardim queria voltar, seria isso aqui, ó. Isso aqui. Ô, Tite, muito obrigado pelo serviço prestado, mas meu preferido voltou. O Pedrinho não troca roupa pra fazer isso. Ele já fez coisa pior. E olha que o contrato do Tite não tem multa, tá? O contrato do Tite não tem multa. Se o Cruzeiro quiser mandar o Tite embora, ou se o Tite quiser sair, acabou. Tá? Então, assim, é muito, muito simples. Se o Jardim pudesse voltar para o Cruzeiro, eu não tenho a menor dúvida de que o Pedrinho teria feito isso. Sem trocar de roupa.
Ligava pro Tite na hora, falava assim, ô Tite, meu preferido voltou, tá, o Jardim voltou, eu confio nele, ele é o cara que toca meu futebol aqui, um abraço pra você, viu? Ele teria feito isso, ele entubou um prejuízo de 15 milhões de reais pra tirar um atacante por vontade. Era pro Dudu tá encostado aí. E ele simplesmente entubou porque o Jardim não queria ver o Dudu mais lá. Então, assim, fica uma situação agora, e principalmente um momento, porque agora isso aí vai ser um sururu de gangorra na torcida do Cruzeiro. Isso vai ser uma merda. E num momento que tá aí às vésperas de disputar uma final do Mineiro com o seu maior rival. Então, assim, cara, eu acho que chega um momento. Ó, mais uma vez, Pedrinho, isso tudo tá acontecendo e, pô, você tem alguém que é dono, que tá com a mão no volante, né, Bobó? E esse momento todo que está acontecendo, Pedrinho, eu sei que o torcedor tem que ser muito grato ao Pedro Lourenço, que ele está ajudando o Cruzeiro tem muitos anos e tal. Mas hoje, Pedrinho, você é o dono, né, Popó? Antes você era o cara que contratava o 10, o cara para buscar no aeroporto e tal. Hoje você é o dono do Cruzeiro. E algumas posturas precisam ser mudadas, né? Algumas posturas precisam ser mudadas. Tem coisa, profissionalismo. Pedrinho, isso, tem coisa, Pedrinho, que nesse mundo aí não cabe, cara, sabe? No mundo do futebol é meio complexo, cara. Tipo assim, você deu em muitos momentos. Quer ver? Tem aquela foto que eu mandei pra vocês aí, não tem? Coloca pra nós. E outro, se o Tite tivesse caído, gente, olha isso aí, olha isso aí. Isso aí era toda semana. Essas coisas. Isso era toda semana. E isso tudo fomenta agora uma coisa ruim na torcida do Cruzeiro. Isso tudo fomenta uma situação difícil na torcida do Cruzeiro. Gente, isso tudo fomenta ele estava raiva. ontem sendo padrinho de casamento da família do Pedro Lourenço. Eu entendo que o Pedrinho tem a vida pessoal dele, o Jardim tem a vida pessoal dele, a família Lourenço tem a vida pessoal dele. Mas não externa isso não. Traz um ambiente para o Cruzeiro profissional. É muita grana envolvida, é muito dinheiro que envolve, né, um clube de futebol, para trazer para um universo muito... Não é nem família, é um universo amador também não. Sabe, uma coisa... Não tem necessidade. Sabe, não tem necessidade. De novo, né? Era filho do Pedrinho andando de helicóptero com o Gabigol. O jogador indo para Scarpa. Dá um tempo nisso, cara. Traz pro lado profissional. Entendo que tem pouco tempo que você é dono do Cruzeiro. Comprou ele em 2000 e... No meio de 24. 24. É uma coisa nova. E eu sempre falo aqui, o futebol, não falo que o futebol é um caso à parte. É a única empresa que você pode ganhar absolutamente tudo no ano que no final das contas que você vai fazer a conta, deu prejuízo, né? Envolve paixão, né? Então, que envolve outras coisas, né, gente? É muita coisa que envolve o futebol. Então, traz mais esse profissionalismo, chega, não tem multa rescisória, acaba com isso, tem multa rescisória, tem que pagar, saiu, vai pagar, né? Se tá tendo interferência nas áreas, precisa solucionar, precisa pôr um ponto final nisso. Porque senão, bicho, 2026 é um ano que assim, nós estamos em março, tem 3 meses apenas o ano, a gente já dá o ano meio como assim, ferrou, o que acontecer agora aí é lucro, né? Por causa de um começo muito conturbado e culpa quase... Normalmente a gente brinca, né? Normalmente a imprensa fica cavando crise, porque isso hoje dá muita visibilidade, né? E só pra desmentir também, que eu vi gente falando aí, é porque o Jardim não iria negociar com o Cruzeiro enquanto os Tite estivesse aí. Vocês estão de brincadeira, ele tava negociando, né? Com o Flamengo. Ele tá negociando com o Flamengo, você acha que o Flamengo Luiz metendo 8-0 lá, gente. Você acha que o Flamengo fechou com o Jardim de madrugada depois de demitir o Felipe Luiz? Sacanagem. Sério, na boa. E algo muito importante que precisa deixar muito, assim, nesse momento, gente, toma muito cuidado. Infelizmente, hoje, cara, existe um trabalho que as pessoas fazem profissional. A gente aqui tem uma pegada um pouco mais de humor, mas a gente corre atrás, a gente conversa entre, né, as pessoas que a gente trabalha junto. Eu converso muito com o Samuel, tem o Everton aqui, a gente vai conversando. Cuidado com o tipo de informação que vocês estão pegando. Cuidado, tem muita coisa envolvida. Quando você vê o cara que tá muito espumando, se você vê um cara que há pouco tempo tava babando muito e de repente começa a espumar, é porque alguma coisa ele perdeu. Então cuidado com as informações que vocês estão pegando.
porque de repente vira essa confusão. Mais uma vez, infelizmente, eu acho que o Pedrinho está aprendendo da pior forma. O futebol é um negócio barra pesada. É um negócio que palavra, a verdade não dura nada, e palavra, meu amigo, não vale nada. Hoje... E o Cruzeiro? Tem alguma... Como é que o Cruzeiro tá nessa história? Porque tem alguma cláusula? Assim, não tem nada. A questão toda do Cruzeiro o Cruzeiro nutre um sentimento todo especial pelo Leonardo Jardim? Sim, é verdade. Uhum. A relação Pedrinho, principalmente do Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, com o Leonardo Jardim é a melhor possível. Tanto que o casamento que o Leonardo Jardim vem no Brasil, ele é de um parente do Pedrinho, né? De um familiar do Pedrinho. Ainda teve um amigo. Isso, né? Tava aqui no Brasil por casamento. Tava aqui por causa de um casamento. Então, assim, é importante a gente informar que o Cruzeiro bate na tecla que o time tem um treinador. O Cruzeiro sabe que esse burburinho Leonardo Jardim no Flamengo naturalmente vai ter repercussão na torcida do Cruzeiro. Por isso o foco do Cruzeiro agora, óbvio, não estou falando nenhuma novidade aqui, é a final do Mineiro. É blindar a comissão técnica, é blindar os jogadores, é blindar o ambiente que naturalmente vai ferver por causa desse andamento da negociação do Flamengo com o Leonardo Jardim, principalmente nas redes sociais, com o torcedor do Cruzeiro e tudo mais. Então o Cruzeiro está focado nisso. E me garante, gente da alta cúpula do Cruzeiro, que o Cruzeiro não está preocupado em relação ao Leonardo Jardim fechar com o Flamengo. O Cruzeiro tem treinador. Vou até abrir aspas aqui para uma fonte. Eu gosto quando ele faz isso. Dá credibilidade. A resposta é, temos técnico. E outra, ele não quis ficar. Então não lamentamos. Isso é verdade também. Então assim, o Leonardo Jardim não quis ficar no Cruzeiro, pediu para fazer um acordo, o Cruzeiro com a boa relação liberou o Leonardo Jardim e o Cruzeiro seguiu a vida. Porque ele saiu sem a multa, né? A relação com o Pedrinho é ótima, né? Amigável, rescisão amigável. Então assim, hoje o Cruzeiro não tem que lamentar, e tá certo, a fonte aqui para mim foi perfeita. Sim. Não tem que lamentar, o Cruzeiro tem um técnico, tá no melhor momento? Não. Longe disso. Não tá. Um título pode mudar esse cenário da água para o vinho? Talvez não, mas um começo de um processo de mudança, sim, que é o que o Cruzeiro enxerga. Então, assim, hoje pensar que Leonardo Jardim vai atrapalhar, vai tumultuar o ambiente do Cruzeiro, seria numa eventual derrota para o Atlético Mineiro no estadual, sem dúvida nenhuma. Olha aí, vai ter muita gente falando, naturalmente vai falar assim, torcedor do Cruzeiro. Olha aí, deixaram o Leonardo Jardim, perdeu a chance, né? E agora perdeu o título, o que fazer? O Cruzeiro se diz tranquilo hoje porque sabe que precisa blindar o ambiente. Então, mas... E para mim é muito correto quando a fonte diz, ele quis ir embora, não tem o que lamentar. Ele alegou problemas pessoais, né? Ele alegou problemas pessoais e decidiu sair. Então, mas peraí. Vamos lá. Nesse sentido, eu concordo com você, mas aí o Cruzeiro abre mão ou faz um acordo, que aliás foi o Bruno Andrade que trouxe aqui a informação lá atrás, que eles abririam mão pelo bom relacionamento da multa. Certo. O Cruzeiro abre mão da multa, deixa o Jardim cuidar dos problemas dele. Aí, ao mesmo tempo, tem aquela declaração do Jardim falando que não trabalharia em outro clube não fosse o Cruzeiro. Mas aí o contexto é outro. O Cruzeiro tem um técnico. Não tem como ele topar aceitar mas pega mal pro Jardim, não pega? Cara, mas aí é uma coisa que o Cruzeiro não tem como controlar, é uma fala do Jardim. Não tem, mas o Cruzeirense pode se sentir... Claro, pode ficar isso mexe muito com a torcida. Vamos trazer um pouco e comparar um pouco com a questão do Arias? O torcedor do Fluminense lamentou muito, chamou o Arias de Judas, aquela coisa toda... E a direção do Fluminense queria o Arias e fez todo o esforço até onde deu. O Fluminense não teve como cobrir ali a oferta do Palmeiras, porque não podia dar um passo maior que a perna financeiramente falando. Então foi até onde deu, beleza. O Cruzeiro vai até onde? Não tem que ir a lugar nenhum, tem treinador que está trabalhando todos os dias lá. Mas o que eu estou destacando é o seguinte, se o Pedrinho estiver chateado, eu vou entender.
Porque ele abre mão da multa. O cara fala, ó, eu jamais vou voltar para um outro time aqui no Brasil que não seja o Cruzeiro. Pô, tudo bem, então vai lá, cuida da sua família, abre mão da multa, beleza. Dá 2 meses o cara aparece em outro clube, num rival direto. Então que o Pedrinho demita o Tite, isso é. Se essa for a mágoa dele... Não, mas não tem isso. Eu entenderia. Se o Pedrinho ficar chateado, eu vou entender também. Não. Sim, mas o Cruzeiro tem um técnico. O Cruzeiro não vai deixar o ambiente ficar minado por conta de um rumor que um técnico tá livre. Nem pode. Não pode. Tem que respeitar quem tá no cargo agora, que é o Tite. Exato. Não dúvida nenhuma. E outra, o Flamengo, Bruno, rapidinho, o Flamengo não foi lá e tirou o Leonardo Jardim do Cruzeiro. O Leonardo Jardim era um técnico no mercado e eles estão contratando um técnico que está no mercado. Mas se a gente tem aqui uma relação, eu tenho uma relação profissional com o Bruno. Certo. Tá? Sei. Não, fala aí. Não, tô pensando, Entendo. nesse sentido. Sim. Pô, mas eu quero continuar morando aqui em Portugal, tal. Pô, abre mão aí, a gente tem um contrato, mas abre mão desse contrato de não sei quantos milhões. Você é meu amigo, tal, tudo certo. Vendo vinho aí no teu supermercado, tudo certo. A gente tem negócios juntos, mas a gente tem uma boa relação, tá? Abre mão da multa e eu jamais vou trabalhar com outra pessoa que não seja com você, Bruno. Aí é muito difícil, pô, né? beleza, Bruno, então tudo bem, cuida aí e tal. Aí 2 meses depois ele tá trabalhando com um rival direto, alguém que concorre comigo, eu vou falar, pô, me sacaneou. Eu vou ficar chateado. Não faça isso comigo, viu, Bruno? Jamais faria isso com você ou com o Felipe. Com o Hernan não sei ali. Com o Hernan talvez eu pisaria na bola. Não, mentira. Merece. Amo vocês 3. Olha, ô Bruno, eu não tenho... E a gente com certeza vai ter isso nos próximos dias. Qual é o impacto hoje no Pedrinho? Não tenho essa informação, mas tenho a informação sobre o que teria acontecido, ou no caso, o que aconteceu em dezembro. Quando a gente trouxe aqui, logo em janeiro, que olha, antes de o Felipe Luiz assinar a extensão de contrato, a renovação, o Flamengo procurou o Jardim, nós publicamos isso, fomos massacrados, fomos perseguidos, querendo criar crise, deixa o Felipe Luiz em paz, enfim. Naquela altura, eu também publiquei, escrevi e disse no Fala Fonte que naquele momento, quando o Flamengo pega o telefone e aborda o Jardim, o Pedrinho tomou conhecimento, não sei como, mas tomou o conhecimento que o Flamengo tinha procurado o Leonardo Jardim. E a informação que eu tenho e difundi ela foi que o Pedrinho pegou o telefone, ligou para o Jardim para confirmar se de fato estava acontecendo essa abordagem e, entre outras palavras, disse: Jardim, você é meu amigo, a decisão que você tomar eu vou aceitar. Lá atrás, em dezembro, tivesse acontecido, pelo que eu entendi, teria ficado tudo ok. Não sei se ficaria depois uma rusga ou outra, mas palavras do Pedrinho para Leonardo Jardim em dezembro não vou guardar rancor, não vou guardar mágoa, a decisão é sua. No caso, aceitar o Flamengo, caso o Flamengo fizesse a proposta não tendo o Felipe Luiz. Isso em dezembro. Eu não sei agora em março se há algum tipo de mágoa, se há algum tipo de rancor, mas o que eu tenho em dezembro não houve problema ou não teria problema porque o Pedrinho ligou e falou pro Jardim, tá tudo bem, a gente rescindiu, respeito a tua decisão, se você aceitar o Flamengo, vida que segue. Então, o Bruno tá trazendo aqui a informação. Seria sacanagem se o Leonardo Jardim tivesse aceitado outro clube lá em dezembro. E quando ele deixa o Cruzeiro. Porque então, aí ele pediu um tempo para descansar. Para ilustrar, olha só um detalhe aqui que o pessoal do Planeta Futebol tá repercutindo a notícia nossa aqui do Cruzeiro e tal. E aí eu tô vendo um monte de comentário aí de flamenguistas. Mas que notícia é essa? Não sei o que. A notícia, ela surge, e é importante a gente trazer esse bastidor. A notícia de procurar o Cruzeiro em relação ao Leonardo Jardim surge porque chega até nós numa apuração, e eu compartilhei com o Felipe, com o Bruno, no nosso grupo de trabalho, que poderia ter uma cláusula do Cruzeiro num retorno do Leonardo Jardim ao futebol brasileiro. Entendi. Me sopraram, uma pessoa do mercado falou, dá uma olhada se dá uma olhada porque pode ser que tenha isso. E aí eu fui apurar. Porque às vezes tem. E é natural a gente ir atrás da notícia. Claro. Então, essa notícia que você está vendo aí no Planeta Futebol e vai ver aqui na ESPN, e já está vendo em várias plataformas, ela parte de uma apuração que começou a ser feita através de uma informação que surgiu e que não se confirmou. Então não existe a cláusula. André e Bruno. Não tem, ponto. Não, é que fica um monte de essa trouxa enchendo o cláusula saco. Essa não só não existe, como a FIFA já proíbe esse tipo de cláusula, só para deixar claro.
Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!